Estamos recebendo aqui em nossos estúdios João Ricardo. E já de antemão agradecendo a presença dele, porque eu sei que o João não é muito de televisão, não tem muita paciência com esse negócio de entrevista, mas curiosamente é amigão do nosso PVC. Amigo e recebeu... É verdade, adoro o PVC. Ele é um repórter, é a síntese do repórter. Inquieto, pesquisador. Eu era repórter quando era jovem, né? E eu não tinha a vocação do repórter, a minha vocação era musical mesmo. Mas eu tinha que ganhar a vida como todo mundo. E ao trabalhar, você tinha que saber. Foi muito duro para mim. E para ele é muito natural. O PVC tem isso, é uma coisa muito, mas você muito natural. Mas você é filho de jornalista. Sim, meu pai era... Um jornalista, foi. Já na última hora do... Foi. Nós viemos fugidos de Portugal, né? Quer dizer, eu porque eu tinha 14 anos e iria para a guerra das colônias, ex-colônias portuguesas, né? E a PIDE queria o meu pai para uma conversinha. Ele em dezembro veio parar no Brasil e eu em 28 de março, há 3 dias atrás, há 44 anos atrás. Ô João, e olhando para trás, né, lembrando desse período, a gente está aqui, um dos presentes para o nosso fã do esporte hoje é esse álbum aqui, que o tempo passa e ele continua cada vez mais um álbum contemporâneo, né? Como é que foi, com o seu pai, como é que foi a gestação dessa criança aqui? Foi uma obsessão, como todo garoto que queria fazer. Na época eu tinha 20 anos, mas antes disso, a minha juventude, a minha adolescência, eu tinha como referência Beatles, Rolling Stones, essas coisas, não é? E os Beatles eram muito fortes, porque eu saí de Portugal conhecendo os Beatles e cheguei no Brasil, não tinha nada. Não tinha nada? Nada, eu entrei em pânico. Eu cheguei em 28 de março de 64. Falei, não é possível. Estou perdido, o que é que eu vim fazer aqui, né? Mas isso foi 2 meses depois, tinha tudo, né? O Brasil, eles tomaram o mundo, né? E era a minha grande referência. Então, a minha referência era fazer... Na época, você fazia discos conceituais, quer dizer, lembra? Sgt. Peppers, essas coisas que eram discos conceituais. E eu queria fazer o meu disco conceitual, né? Ou seja, e eu acho que consegui, porque esse disco virou isso. Você já tocava alguma coisa em Portugal ou só aqui? Não, só aqui. Aqui que você se meteu na música? Aqui eu chego ao Brasil e tem uma coisa que está começando a acontecer, que é a Jovem Guarda. Você se lembra disso? Eu estava lá. Eu sei, claro. Tremendão. Claro, estupidez minha, perdão. Desculpa, eu relevo. Claro. Aí, é fascinante, né? Porque havia uma efervescência musical. Já vinha com a Bossa Nova, com o lance da Bossa Nova. Eu em Portugal, confesso a vocês, que sabe o que eu ouvia que tinha na casa do meu pai? Miltinho e Doris Monteiro. Que era o samba-canção, samba-lanço. E, gozado, eu não... Sabe quantos anos Miltinho fez? 80 anos, a gente colocou o Miltinho muito esse ano aqui. 80 anos de Miltinho. Mas eu adoro... a senhora é uma dama, uma coisa... Doris Monteiro, grande torcedora do Vasco. Linda. Eu amava eram as únicas coisas que eu conhecia de Brasil, digamos assim, musicalmente falando. É mesmo? Eu não tinha nenhuma... E tocava nas rádios lá, Miltinho e Doris Monteiro? Todo mundo ia lá. Você não sabe, os Secos e Molhados, uma das grandes curiosidades é que eu vou dizer agora. A ideia de eu musicar poetas veio a partir de um grupo que existia no Brasil, já morreram todos, acho, chamado Jograis de São Paulo. Que era o Rui Afonso, que fazia isso, era o Raul Cortez, jovenzinho, aquele que fez o Nassif na dona... Armando Bogos. Armando Bogos. O Bogos, é a idade, vocês desculpem. A memória... Mas assim, eu comecei, a minha referência foi essa, de Brasil, que eram amigos do meu pai era, além de jornalista no Brasil, jornalista em Portugal também, e poeta e tal, e quem era muito amigo dele era justamente o pessoal do Brasil, que era a Cacilda Becker, que era um grupo de atores, pessoal, todos atores. Todos atores. E grandes atores. E faziam, e liam poesia de uma forma... eram jograis mesmo, né? Era muito bonito isso. E a ideia de fazer a banda na época dos Secos, eu quis fazer, inclusive com a vocais que eu faço nesse disco, que são nitidamente inspirados na maneira como eles liam a poesia. Que é um poema do Cassiano Ricardo, que é um poeta brasileiro. Paulista, né? Era, que São José dos Campos. Ele, na época, ficou muito surpreendido, ele morreu logo depois, quando... que musiquei 2 poemas dele, 2 ou 3 poemas dele, e eu tinha conseguido o último livro dele, que eu faço, que é a síntese, eu acho, que é nos fios tensos da pauta de metal, as andorinhas gritam por falta de uma clave de sol. Isso era a síntese que dos Secos, né, da ideia
Era muito simpático. E como é que juntou um a um, Gazi? Como é que foi o recrutamento, vamos dizer, da turma? Na verdade, o Secos e Molhados existe antes de ser famoso. Eu queria ter um grupo, formar um grupo e consegui o nome do grupo. Que para a época, você lembra, era muito esquisito, né? Secos e Molhados. Não havia grupo Secos e Molhados. Não, Tinha os Jordans, os Mutantes, os Issos, aquilo, né? Tudo em inglês, a maioria? Tudo, muita coisa. E eu estava com o pessoal tava com o pessoal do Guga, eu tinha 20 anos na época, que era o irmão do Bono, que fazia... Guga, meu amigo? Você é teu amigo. E nós fomos para Ubatuba, em 1970, foi setembro de 70. Então, o pessoal bebia, foi todo mundo. Não, essa brincadeira. E eu não bebia, mas eu estava sempre com eles. E fazia música, fiz música para filme dele também, e tal, já garoto. E estávamos num boteco bebendo e tal, e estava escrito Secos e Molhados, e um deles estava escrevendo na areia, assim, Secos e Molhados, sabe, conversando, bebendo pinga. Porque tinha muita cima de armazém de secos e molhados. Tinha. E aí eu brinquei, eu falei assim, pronto, eu estou tão preocupado em saber qual vai ser o nome da minha banda, é esse aí, ó, Secos e Molhados. Aí eles começaram a gozar, e teve uma reação tão Sim. que eu me calei, achei um nome. Com a reação contrária deles e esquisita, você, acertei na música. Acertei na música. Vim pra cá, fiz a primeira banda, que era uma viola de 10 cordas, violão de 12 que eu tocava com harmônica de boca, lá Bob Dylan, e uma percussão. E nos apresentamos num lugar chamado Cortiço Negro, que tinha aqui na Bela Vista, né? No Bexiga. Mas depois eu recebi um convite para gravar com essa banda, pelo Solano Ribeiro. Solano Ribeiro. Da Som Livre, lembra? Que fazia todos os festivais da época da Tupi. Aí o Solano chegou e falou, depois João, na Globo também. tinha o Som, tem a Som Livre, que estamos lançando a Som Livre, tem o Som Livre Exportação, que é um programa e tal. Vamos. Mas quem tocava nessa banda no início? Era eu, Pitoco, que é o Antônio Carlos Pitoco, que é um negro altíssimo, que tocava viola de 10 cordas. Eu tocava o violão de 12 e tinha um menino, Fred, que tocava percussão. Essa história acabou, não foi avante. Eu trabalhava em jornal, eu tinha uma vida muito complicada, porque eu trabalhava no jornal e em televisão. Então, à noite, eu ensaiava. Aí eu disse para a Luli, que era uma amiga, que eu falei, Luli, eu preciso de um cantor. Lucia? Isso. Ela compunha comigo, que eu conheci em São Paulo, e eu perguntei a ela, e ela falou, eu tenho um cara no Rio, só tem um problema. Ele tem voz de mulher. Eu falei, não interessa que ele cante, saiba cantar. Cante o que eu quero que ele cante. Tá tudo bem. Então você vai no Rio, na minha casa, para conhecer ele. Mas é melhor você conhecer. O que vocês cantam? Cantam música brasileira, né? Era a música convencional brasileira. Eu falei, não, aqui é outra conversa. Aqui não tem isso. Não sei se ele vai gostar. Não, ele vai, vamos. E ela promoveu esse negócio. Eu fui para o Rio. Até porque eu tinha que ir ver uma exposição no MAN da Maria Bonomi, que ela montava a sua oficina lá, e ela falou, você vai ver lá que eu vou estar no Rio. E eu aproveitei para conhecer o Ney. Quando eu conheci o Ney, eu falei, as músicas são essas aqui que são desse disco já. E mostrei para ele. Tá. Aí ele falou, não, bicho. Ficou meio assim, não, ficou assim, que então, bom, se quiser você pega, vai para São Paulo, a minha casa é aqui, fui embora. Aí, E ele chegou a cantar um pouquinho para você ouvir? Claro, para mim estava impecável, estava ótimo. Você gostou? Claro, eu queria um cantor, entenda. Com voz de homem, voz de mulher, que fosse? Não interessa, eu não podia ser, na minha cabeça eu não tinha, eu me reprovei, falei assim, vou fazer um teste, dançou, o seu João dançou, agora tem que ser outro, foi o Ney, é esse aqui, esse é o cantor. Daqui a pouco ele continua com essa história. Vai criar o seu Então, para molecada... O dia que ele conheceu Ney, né? Mato Grosso, no Rio de Janeiro. Rio. Para molecada que ainda não conhece os Secos e Molhados, vamos colocar só um trechinho de um dos vídeos que a gente separou para ilustrar esse bate-papo com o João Ricardo aqui no Pontapé. Isso de que ano que é, hein? 73. 73. Identifica pra gente aí, tá o Ney na frente. Eu estou aqui à direita, de roxo. Você tá de roxo? Sim, sabe por quê? Não era torcedor do Corinthians Claro na que época? sou, claro que sou. Já tava Se preso. quiser saber por quê, também te digo. E do lado esquerdo, O Gerson Conrad. Isso, Né? isso. Esse é o trio que, embora seja um quarteto,
Daqui a pouco o João vai contar pra gente como é que o Ney acabou entrando na banda, o Gerson, e essa ideia de todo mundo se pintar, se vestir desse jeito, essa coisa, né? Porque essa história é longa. Sempre surge aquela dúvida, né? Tem muita gente que acha que o Kiss se inspirou nos Secos e Molhados, tem gente que fala o contrário. Pela ordem cronológica, o João mata essa charada daqui a pouquinho aqui no Pontapé e não é difícil de matar.